Calma, fã de Game of Thrones, a série acabou, mas nem tudo está perdido. A série derivada de Game of Thrones no mesmo universo do Mundo de Gelo e Fogo já está sendo filmada e aqui nesse vídeo eu vim trazer todas as informações que eu consegui reunir sobre ela. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes e nesse vídeo aqui eu vim falar sobre a série derivada de Game of Thrones que já está em produção, inclusive já está sendo filmada pra gente não ficar aí tão triste com o final de Game of Thrones. Amanhã aqui no canal vai ter meu vídeo analisando o último episódio de Game of Thrones, então se inscreve pra você não perder o meu vídeo. A sinopse que foi divulgada da série já nos diz mais ou menos do que ela vai se tratar e em que período ela vai ser ambientada. A sinopse diz o seguinte, olha só: ambientada centenas de anos antes dos eventos de Game of Thrones, a série vai narrar a história da derrocada do mundo da Era de Ouro dos Heróis até os seus momentos mais obscuros. E apenas uma coisa é certa: dos segredos horripilantes da história de Westeros, à verdadeira origem dos caminhantes brancos, aos mistérios de Leste e às lendas dos Starks, só não é a história que julgamos conhecer. Pela sinopse, a gente consegue saber que a série vai se passar na Era dos Heróis, então ela deve acontecer em mais ou menos 8.000 anos dos eventos de Game of Thrones. Então, obviamente, não vai ter nenhum personagem conhecido da gente, só talvez os Filhos da Floresta. Então tá, a série vai se passar na Era dos Heróis e vai contar os seus momentos mais obscuros. Mas afinal, o que foi a Era dos Heróis? Para eu explicar isso para vocês, a gente precisa voltar um pouquinho antes, na Era da Aurora. No começo da história de Westeros, só haviam dois povos morando lá, que eram os gigantes e os Filhos da Floresta. Os Filhos da Floresta, eles levavam a religião deles muito a sério. Eles adoravam os deuses sem nome, os deuses da floresta. Eles esculpiam rostos nos represeiros e levavam isso tudo muito a sério. O tempo passou e um povo novo descobriu a história de Westeros. Era a chegada dos primeiros homens. Os primeiros homens, eles começaram a se estabelecer ali no sul de Westeros, mas com o passar do tempo, eles foram subindo cada vez mais a norte. E conforme eles iam se desenvolvendo, os primeiros homens acabavam cortando os represeiros, que era sagrado dos Filhos da Floresta. Seja para construir madeira ou para limpar o caminho para construir alguma coisa lá, eles acabavam derrubando os represeiros. Inclusive os represeiros que tinham os rostos esculpidos. Por isso, não demorou muito até começar uma guerra entre os primeiros homens e os Filhos da Floresta. Só que os Filhos da Floresta sempre levavam a pior, né? Porque além deles serem pequenos, do tamanho de criança, eles lutavam com vidro de dragão, enquanto os primeiros homens lutavam com armas de bronze. É dito que os Filhos da Floresta estavam perdendo a guerra e cometeram um ato desesperado. É isso que o livro fala, só que a série confirmou pra gente o que foi esse ato desesperado, né? Que foi a criação dos White Walkers. Depois de anos e anos e anos de guerra, os Filhos da Floresta fizeram um pacto com os primeiros homens. Nesse pacto, os Filhos da Floresta abriam mão de todas as terras de Westeros e ficavam só com as florestas. Em troca, os primeiros homens não cortariam mais os represeiros, que era sagrado para eles. Esse pacto marca o fim da Era da Aurora e o começo da Era dos Heróis, que é onde nosso spin-off vai se passar. Esse pacto ele marca o começo da Era dos Heróis e depois desse pacto, os Filhos da Floresta e os primeiros homens viviam em paz por muitos e muitos anos. Os primeiros homens prosperaram, cresceram e reinos foram criados. Muitos nomes famosos dessa época a gente conhece até hoje, que é Bran, o construtor, que viria a fundar a casa Stark, Lan, o esperto, que viria a fundar a casa Lannister, e várias outras casas começaram a surgir nesse tempo. Os primeiros homens ergueram seus primeiros reinos, começaram a viver em prosperidade e não tinham grandes problemas. Até que um dia tiveram. E é disso que o spin-off vai falar, né? Do declínio da Era dos Heróis até sua época mais obscura. E isso aconteceu quando chegou a Longa Noite. A Longa Noite foi um inverno que durou durante uma geração inteira. Crianças nasceram e morreram sem sequer ver a primavera. Alguns contos dizem que o inverno era tão rigoroso que essas crianças elas chegaram a morrer sem nem ver a luz do dia. Entre os nortenhos tem um costume, em invernos muito rigorosos, que os mais velhos e os mais fracos falam que vão sair para caçar e nunca mais voltam, porque eles sabem que eles são ali, na verdade, o elo fraco da família e eles preferem se entregar à morte para dar mais chance das outras pessoas sobreviverem. Eles indo para a morte, acaba sobrando mais comida para as pessoas que são mais fortes ou mais ágeis e tenham mais chance de sobreviver. Então imagina o quanto que isso aconteceu durante a Longa Noite. O frio chegou e com ele veio os White Walkers, montando enormes aranhas de gelo e cavalos mortos, e ressuscitando cadáveres para lutar por eles. No norte, eles contam que um último herói nortenho se juntou com os Filhos da Floresta e juntos eles conseguiram expulsar os mortos de volta para o norte congelado, lá para as terras de sempre inverno. Depois de vencerem essa guerra, eles construíram a muralha com magia para impedir que os White Walkers voltassem para Westeros. Então, quem ficou do lado sul da muralha teve sorte e se prosperou, e quem acabou ficando do lado norte foi tido como selvagem. Os selvagens são descendentes diretos dos primeiros homens. É essa história que o nosso spin-off vai contar, porém de uma forma muito mais detalhada. Eles devem explicar finalmente qual
qual a motivação dos White Walker, porque eu não acredito que eles sejam o puro mal. Seria muito fácil se eles fossem só o mal encarnado. E o George Martin já falou que ele não gosta muito de histórias onde tem lá o vilão, o mal encarnado, que ele gosta de ver o drama humano. Então provavelmente os White Walker devem ter alguma motivação além de matar o Corvo de Três Olhos. E o George Martin ele está envolvido diretamente na produção da série, então sabemos que vai vir coisa boa por aí. Jane Goldman também assina o roteiro. A Jane Goldman ela é acreditada em alguns filmes como X-Men Primeira Classe, Kick-Ass e X-Men Dias no Futuro Esquecido. Até então, os portais de notícia estavam achando que a série se chamaria A Longa Noite, mas descobrimos que o nome da série será Blood Moon, uma tradução livre aí, Lua de Sangue. A série terá Naomi Watts como uma das protagonistas. Ela é conhecida por fazer a Evelyn na série Divergente. Sabe mais quem vai estar na série? Então, Hogwarts inteira. A atriz que fez Rita Skeeter em Harry Potter e o Cálice de Fogo estará na série. O ator que fez o jovem Dumbledore em Animais Fantásticos estará na série. E o ator que fez o jovem Grindelwald em Animais Fantásticos também estará na série. Aí, tá vendo? Hogwarts está invadindo Westeros. E para completar a cota de fantasia, Nárnia também invade um pouquinho de Westeros ali, porque Lúcia de Nárnia também está no elenco. O fim da Era dos Heróis acontece quando os Ândalos chegam a Westeros. Então esse spin-off vai focar muito ali na Era dos Heróis até o término da luta contra os outros. Vamos ver o Azor Ahai e a Luminífera em ação e vamos descobrir mais sobre a criação das grandes casas de Westeros. Mas essa série deve ser curtinha, eu não acho que essa série deve se estender muito, deve ter no máximo umas 3 temporadas. Eu fiquei sabendo que eles já estão pensando aí, analisando outros 5 spin-offs baseados em Game of Thrones, então vai ter bastante mundo de Gelo e Fogo daqui pra frente, podem ficar tranquilos. A série já está inclusive sendo filmada e ela provavelmente deve estrear em 2021, porque a HBO não está querendo lançar Westworld e Game of Thrones no mesmo ano, mas ano que vem devemos ter um trailer, um teaser, algum material de divulgação da série, porque pode ter certeza que eles vão divulgar muito. E é isso, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Gostaria que você se inscrevesse no canal se você não está inscrito e deixasse seu like. O que você achou do final de Game of Thrones? Gostou? Aqui na descrição tem minha playlist com Game of Thrones, assiste lá todos os meus vídeos falando de Game of Thrones. E é isso, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.